todos me entenderem melhor. Boa noite a todos. É uma alegria poder estar de novo com vocês aqui, reunidos com o intuito de aprender um pouquinho mais, também vindo aqui para receber o auxílio dos benfeitores espirituais, auxílios que a gente tanto precisa. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a valorização à vida. Nós terminamos o nosso mês de setembro, esse mês que tem como um dos seus objetivos trabalhar essa prevenção ao suicídio, e é muito importante que nós reflitamos sobre isso, porque é algo que acontece na vida de todos nós, né? Muito também em virtude do momento em que a gente vive, né? Essa situação de dificuldade, de incertezas, de provas tão pesadas às vezes sobre os nossos ombros. E é preciso que a gente esteja refletindo sempre, né, para que a gente venha prevenir isso para conosco e também para com as pessoas que a gente tanto ama. E eu trago desse livro aqui, Fé na Vida, livro que foi editado pela nossa federação aqui do estado do Rio Grande do Sul, também era do Clube do Livro. Para quem assina o Clube do Livro, a gente tem uma boa leitura. Nós temos aqui artigos de vários autores, e eu peguei aqui o 4º capítulo, que é intitulado Prevenção do Suicídio Indireto. Eu vou ler um trechinho para que a gente tenha uma base para a nossa conversa. O autor desse texto é o nosso querido Sérgio Lopes. O Sérgio Lopes nos diz assim: o suicídio não consiste somente no ato involuntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Por que é necessária a encarnação do espírito? Pergunta o Sérgio para nós. A evolução do espírito se dá através da encarnação. Não há progresso sem a experiência no corpo. Nascer de novo, para entrar no reino dos céus, como dizia Jesus, é o caminho natural na caminhada evolutiva. O corpo é uma espécie de mestre que recebemos para darmos sinais de nós mesmos. Poderíamos assim dizer que no suicídio a pessoa mata o mestre. Quando dizemos que o corpo nos dá sinais de nós mesmos, estamos falando de nossa capacidade limitada de consciência. É através da existência física que entramos mais profundamente em contato com a nossa mais completa identidade e conhecemos-nos verdadeiramente. O corpo não é apenas a vestimenta do espírito, como frequentemente dizemos. Vestimenta é como um casaco, e o corpo é mais que uma simples veste. Se beliscarmos um casaco, nada sentiremos, mas se beliscarmos nosso corpo, sentiremos dor, e essa dor se dá em nós. Portanto, durante a encarnação, de certo modo, nós somos o corpo. Basta vermos como somos ao estarmos com febre ou com alguma outra perturbação na saúde física. Não somos sempre os mesmos. Isso depende de como estamos fisicamente. Somos pessoas dispostas, com temperatura e saúde normais. No entanto, basta uma temperatura corporal de 38 graus Celsius e já somos outras pessoas. Não é bom subestimarmos nosso corpo. É o corpo físico que nos dá sinais sobre nós mesmos, como no caso das chamadas doenças psicossomáticas. Nesse sentido, o suicídio é aquele que elimina a oportunidade de estar mais intimamente em contato consigo e de consolidar experiências. Por conceituação, o suicídio é aquele que põe fim intencionalmente à própria vida. Assim, o indivíduo só é suicida porque se mata. Esse é o conceito mais comum. No entanto, Kardec, em O Céu e o Inferno, diz que o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Essa é uma ampliação do conceito de suicídio feito pelo codificador. Para o Espiritismo, portanto, o extermínio imediato não é o único tipo de suicídio, mas tudo que alguém possa fazer conscientemente, que leve a uma antecipação da sua morte física ou à extinção das forças vitais. Por exemplo, podemos citar beber exageradamente, fumar, usar drogas,
expor-se a riscos físicos e demais comportamentos destrutivos. Essas são posturas suicidas, porque levam o indivíduo ao encurtamento da sua encarnação. O texto segue, mas já dá para a gente entender. O enfoque principal da nossa conversa de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é entendermos a importância da experiência física que nós vivemos. E por isso trazemos essa mensagem, esse texto do Sérgio Lopes, porque ele nos explica por que nós precisamos encarnar. A encarnação é uma necessidade. No plano físico é que nós temos a oportunidade de entender quem realmente somos. E para isso, nós precisamos estar aqui, presos a um corpo físico, passando pelas vicissitudes da vida, a fim de que entendamos a nossa forma de reagir, de agir, quando nós somos postos, ou melhor dizendo, expostos a situações difíceis. Lá no plano espiritual, quando a gente tem a oportunidade de estar preparando a nossa reencarnação, ou quando estamos lá naquele meio tempo entre uma encarnação e outra, na erraticidade, como diz Kardec, lá é muito tranquilo. Imaginemos nós estando lá no nosso lar. Todo mundo se respeita, todo mundo se perdoa, todo mundo se compreende, uns ajudam uns aos outros, ninguém faz fofoca, todo mundo fala baixinho, todo mundo é feliz. Aí é fácil a gente assumir essa mesma postura. E passando um grande período de tempo, muitas vezes numa colônia assim, a gente pode se imaginar, eu estou curado dos meus males. Por isso nós temos a oportunidade de reencarnar para que nós possamos entender quem nós realmente somos. E aquelas virtudes que eu imaginava ter, porque eu estava num ambiente propício para que elas pudessem aparentar ser reais, desaparecem. Quando eu sou posto à prova, quando eu estou num ambiente hostil, difícil, quando as pessoas me tiram do sério. E a encarnação tem esse objetivo de nos ajudar a entender isso e nos dar também a oportunidade de melhorar. Porém, é preciso que nós nos recordemos sempre. Estar aqui no plano físico, nesse mundo de expiações e provas, não é nada fácil. E ao reencarnarmos, nós sabemos disso. Porém, em muitos momentos da vida, nós sentimos-nos muito fracos, desmotivados, entristecidos. Muitas vezes perdemos o rumo das nossas vidas, perdemos a motivação de seguir adiante, porque nos falta algo. E muitas vezes, esse algo que falta em nós é a ligação para com Deus. Ligação essa que vai acontecer por uma coisinha muito simples, que nós conhecemos pela palavra fé. Falta-nos a fé. Falta-nos compreender a ligação que temos para com Deus e a ação de Deus nas nossas vidas. Quando nós vivemos a nossa experiência física exclusivamente focado nas dificuldades que acontecem no nosso dia a dia, nos problemas de relacionamento, nos problemas financeiros, nos problemas de saúde, e em todas as demais dificuldades que fazem parte do nosso dia a dia e das quais nós não podemos nos imaginar isentos, é natural que nós venhamos perder o controle, porque é muita coisa. Contudo, se nós estamos ligados a Deus, motivados na nossa fé, entendendo que a experiência que nós passamos aqui, esse breve momento reencarnatório, e a gente fala breve porque sabemos que somos criaturas eternas, e para o espírito passar aqui 80, 100 anos é um momento muito rápido mesmo. E passamos nós esse momento rápido aqui, entendendo que é uma oportunidade de aprender, de evoluir, nós nos sentimos com uma motivação diferente. E aquelas dificuldades que aparentemente eram tão grandes se tornam muito menores, porque eu sei que são coisas fugidias e que logo passarão. Além disso, motivados pela fé, nós vamos lembrar que Deus não impõe fardos pesados a ombros fracos. Se Deus me propicia estar aqui no plano físico, passando por essas dificuldades, é porque Deus sabe que eu tenho capacidade de vencê-las. E mais ainda, para que nós lembremos, quando a gente estuda a doutrina espírita, quando nós conhecemos Kardec, lembramos que Kardec nos mostra que nós vivemos regidos por leis criadas por Deus, leis imutáveis, e uma delas é a lei de causa e efeito.
Tudo aquilo que eu faço, em um momento ou outro, vai gerar na minha vida as consequências, positivas ou negativas, de acordo com aquilo que eu fiz. Bons atos gerarão consequências positivas, maus atos gerarão consequências negativas. Então, tudo aquilo que eu faço de negativo, hora ou outra, terá consequências negativas na minha vida. Se eu passo hoje por momentos difíceis, é porque eu faço por merecer. É porque é uma necessidade minha. E não porque Deus esteja me punindo, mas sim porque Deus está me dando a oportunidade de me educar. E entendendo isso, meus irmãos e minhas irmãs, fica mais fácil de nós levarmos a nossa vida com uma serenidade muito maior. E existem estudos da nossa ciência terrena que comprovam isso. As pessoas que têm essa ligação para com Deus, seja através de uma religião, seja através de ações que levem a uma espiritualidade mais acentuada, essas pessoas têm uma tendência muito maior de ter problemas depressivos e de ter tendências suicidas. Porque o comportamento é outro. Porque nós temos uma base sólida que nos ajuda a enfrentar essas dificuldades, com coragem, com fé e com esperança. Agora, se nos falta essa base sólida, se nos falta esse entendimento, é natural que nós nos percamos. É natural que nos sintamos fracos. É natural que a vida perca o sentido. E o nosso propósito na conversa de hoje é trazer para todos nós que estamos aqui fisicamente, os amigos e as amigas que nos assistem pelo Facebook, que nós entendamos que nós estamos passando por esses momentos por necessidade nossa. E por mais que a nossa vida esteja difícil, por mais que tudo pareça que tenha perdido o sentido, por mais que pareçamos impotentes frente às dificuldades da vida, olhemo-nos no espelho e entendamos que ali existe um Filho de Deus. Eu vejo, quando me olho no espelho, alguém especial. Alguém que tem tesouros dentro de si de um valor incalculável, tesouro esse que a gente não conhece, porque não temos tempo de analisar quem nós realmente somos. Precisamos aprender a olhar para dentro de nós a fim de encontrar aquilo que nós temos de bom e nos apegarmos nas nossas coisas boas, para que a gente possa, através delas, vencer as dificuldades. Entendendo que Deus está ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo, nos incentivando, nos dando bênçãos infindáveis, incalculáveis, para que nós venhamos, através dessa ajuda, ter a força e a coragem para vencer. Mas Deus não pode fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. O auxílio divino tem os seus limites também, porque Deus sabe que nós precisamos vencer as dificuldades para aprender. Deus poderia me tirar de um ponto e me levar a outro, mas e nesse trajeto que eu iria aprender, o que a gente faz? É aquela mesma história, né? A gente tem as nossas crianças em casa, eu vivencio isso muito. A criança chega em casa com um tema para fazer da escola. A vontade de pegar e fazer o tema bem rapidinho, eu sei fazer. Mas a minha filha, meu filho vai aprender como? Se eu fizer o tema para ela. Se eu fizer o tema para ele. A gente tem que ajudar. A gente tem que ensinar, mas tem que deixar a criança fazer, para que ela venha aprender. Deus age assim para conosco também. É preciso que nós aprendamos através das nossas próprias experiências. E as dificuldades têm esse poder de nos ensinar, porque nos levam a pensar, porque nos levam a entender que a vida tem outros pontos de vista e nos ajudam a refletir para que encontremos novos caminhos. Fugindo do óbvio, fugindo do normal, para que nós possamos assim evoluir, aprender e sermos melhores. E também precisamos refletir, meus amigos e minhas amigas, sobre essas dificuldades todas quando acontecem nas pessoas que a gente conhece, nos nossos amigos, nos nossos familiares, nas pessoas que trabalham conosco.
Nós sabemos que a depressão é algo extremamente difícil de ser diagnosticado, porque ela não é que nem uma dor de dente, que nem uma unha encravada, que nem um problema no nosso sangue que a gente vai diagnosticar com algum exame físico. É preciso ter muita sensibilidade. Porém, as pessoas dão sinais dos seus problemas e nós podemos aprender a percebê-los. Mas nós só vamos conseguir perceber os problemas das outras pessoas quando nós nos importarmos com elas. Quando a gente não se importa com as pessoas, a gente olha e não enxerga, porque para mim tanto faz. Eu tenho os meus problemas, o fulano tem os problemas dele, se ele está com problema, ele que se vira. Assim pensa o egoísta. Assim pensa aquele que só pensa em si mesmo e deixa o mundo ao Deus dará. Contudo, a gente sabe que isso vai muito contra aquilo que Jesus mais nos solicita que aprendamos a fazer, que é fazer ao próximo o que nós desejamos a nós mesmos. Quando eu consigo pôr em prática o fazer ao próximo o que eu quero para mim, eu aprendo a me importar com as pessoas. E as pessoas passam a ter uma importância diferente na minha vida. E as suas dificuldades tornam-se sensíveis a mim. E aí nós temos a oportunidade de ajudar. Isso não quer dizer que nós vamos ter que pegar e carregar as dificuldades das pessoas nos nossos próprios ombros, de forma alguma. Mas nada nos impede que possamos auxiliá-las. Através de uma conversa amiga, através de uma visita, através de uma infinidade de coisas que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas a entender também que a vida delas é especial, de que elas têm amigos, de que elas têm pessoas que se importam com elas, de que Deus está também ao lado delas, dando-lhes conselhos, motivando-lhes, trazendo-lhes um pouquinho de alegria, para que elas enxerguem uma luzinha no final do túnel e tentem, através do nosso apoio e através das próprias forças, vencer as dificuldades. Muitas vezes a gente não se dá conta daquilo que acontece à nossa volta. E é muito fácil a gente desperdiçar oportunidades de ajudar os nossos amigos, as nossas amigas, aquelas pessoas que a gente tanto ama. Porque eu tenho uma infinidade de coisas para fazer. Eu vou contar um relato que li numa obra, só não me perguntem que obra é, que eu não vou lembrar. Mas, no relato, conta a experiência de um expositor espírita. Um amigo que trabalhava numa casa, num centro espírita há muito tempo. Era uma pessoa querida por todos. Desde a juventude ele trabalhava naquela casa espírita, fazia as suas exposições, coordenava os grupos de estudo, ajudava nos passes, fazia parte da diretoria, ajudava a limpar a instituição, arrumava as cadeiras, estava sempre colaborando. Ele trabalhava nos sábados à tarde, chegava muito cedo e ficava até o final dos trabalhos. E certo dia, ele saindo do centro espírita, direcionando-se à sua casa, que ficava muito perto, ele foi caminhando e refletindo: hoje vai passar na TV um filme que fazia tempo que eu queria ver. Eu vou chegar em casa, vou fazer umas pipoquinhas, vou sentar no sofá e vou assistir o filme. Vai dar bem certinho hoje. No horário que eu chego em casa eu consigo ver o filme. Porém veio-lhe um pensamento. E ele lembrou de um vizinho dele, que havia pouco tempo se mudado para o prédio onde ele morava. Morava no mesmo andar. E ele pensou: tem aquele rapaz novo que está morando lá no prédio. Nunca falei com ele. Eu podia conversar com ele hoje. Mas hoje não, tem filme. Amanhã eu converso com o rapaz. E assim ele foi indo para sua casa. Ele chegou no prédio, encontrou o porteiro. Deu boa tarde para o porteiro, começaram a conversar um pouquinho. O porteiro contou: tu sabe aquele rapaz novo que faz pouco tempo que está morando no prédio? Sim, me lembrei dele agora de tarde. Tu não sabe o que aconteceu, o rapaz perdeu o emprego. Ele tinha vindo morar no interior, para a nossa cidade, tinha conseguido emprego e paga o apartamento ali com o aluguel do emprego.
E ele está bem preocupado, porque faz mais de 2 meses que ele não consegue pagar o aluguel. E ele pensou, eu podia ir ali conversar com esse rapaz, ver se ele precisa de uma mão, se ele precisa de alguma ajuda, podemos fazer alguma coisa. Mas depois do filme eu converso com ele. Ele entrou no elevador, subiu até o seu andar, saiu do elevador e foi indo em direção ao seu apartamento e passou à frente da porta do apartamento daquele jovem. E viu a porta entreaberta. Ele parou, olhou para dentro, não viu ninguém e pensou, eu vou bater na porta. Mas refletiu um pouquinho e disse, não, depois do filme eu vim e converso com ele. E foi para dentro do seu apartamento. Fez a sua pipoquinha, sentou na frente do sofá, ligou a TV e antes que ele pudesse provar a primeira pipoca, ele pegou no sono e adormeceu pesadamente. Quando ele acordou, cerca de 3 horas depois, o filme já tinha terminado. A pipoca estava fria, mas ele ouviu fora do prédio uma algazarra muito grande e resolveu ver o que estava acontecendo. Desceu até a portaria e encontrou de novo o porteiro à porta do prédio e perguntou, o que houve, meu amigo? Por que essa folia toda aqui na frente? E o porteiro disse, tu não vai acreditar, o rapaz, aquele que nós conversamos antes, se atirou da janela do seu prédio, cometeu suicídio. Vejamos só, meus amigos e minhas amigas, muitas vezes a gente está aqui dentro da casa espírita, a gente conhece tudo que a gente conhece, sabe que a gente precisa valorizar a vida, sabe que o suicídio é um grande erro, sabemos da justiça divina, sabemos que nós precisamos fazer pelo próximo aquilo que nós queremos para nós mesmos, mas muitas vezes nós somos convocados a servir de instrumento divino, porque Deus nos inspira a estar presente junto àqueles que mais precisam de nós, e a gente acha de 1000 subterfúgios para que nós possamos deixar para depois a oportunidade de servir, a oportunidade de levar aquilo que a gente tanto gostaria de receber quando a gente está precisando. Trago esse exemplo desse nosso amigo para que nós reflitamos sobre as oportunidades que muitas vezes Deus nos concede e a gente desperdiça, porque eu tenho um filme para assistir, porque eu tenho uma prova para estudar, porque eu tenho que ir para o trabalho, ou porque está chovendo, ou porque está frio, ou porque está calor. Desculpas todos nós temos, e não são poucas. Porém, feliz daquele que tem a oportunidade de servir e serve. Feliz daquele que tem a oportunidade de receber e de se dar conta dessa inspiração divina e faz o que está ao seu alcance para minimizar a dor alheia. Feliz daquele que esquece um pouquinho de si em benefício do outro. Muitas vezes nós não nos damos conta do bem que nós podemos fazer para os outros. E quase sempre nós não nos damos conta do prejuízo que nós causamos a alguém quando nós deixamos de fazer o que nós podíamos fazer. Esse é o pensamento que nós devemos segurar na nossa mente hoje. Lembrar de que quando eu deixo de fazer algo em benefício de alguém, eu estou gerando um grande prejuízo, que é incalculável para mim, mas que para a justiça divina é algo que fica lá debitado na nossa conta. Porque Deus precisa de nós, da mesma intensidade que nós precisamos de Deus. Nós queremos o auxílio divino, nós precisamos do auxílio divino, mas Deus também precisa de nós para que Ele possa estar presente na vida do outro, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida daqueles que eu amo. Porque Deus não faz milagres, Deus age em benefício dos seus filhos, por intermédio dos seus próprios filhos. Nós podemos e nós somos obreiros divinos, mas para isso é preciso que nós tenhamos consciência disso. E nessas horas é que nós precisamos pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos. E sabedores, conhecedores que somos, da importância de receber ajuda, porque dificuldade todos nós temos. E como é bom a gente saber que tem alguém que se importa conosco quando a gente está doente, quando a gente passa por uma dificuldade. Isso todos nós conhecemos. E sendo conhecedores disso, muito mais responsabilidade nós temos de ajudar quem está precisando.
E no enfoque de hoje, principalmente para aquelas pessoas que a gente conhece e que sabem que estão passando por esses processos depressivos, que têm essas tendências suicidas, que podem estar refletindo, pensando, intencionando de pôr fim à sua vida. Façamos esse esforço de ajudar aquelas pessoas que precisam de nós. O importante é tentar. Não sabemos se vamos alcançar êxito ou não, porque cada um de nós tem o seu livre-arbítrio. Se nós tentarmos e não tivermos êxito, não vamos nos culpar. Lembremos de fazer o que nós pudermos para que estejamos nós de consciência tranquila, conscientes de que pelo menos tentamos. Agora, se nós tivermos a oportunidade, como aquele nosso amigo da história, que podia ter ido e foi chamado por 3 ou 4 vezes a estar ali presente e se recusou, a consciência pesa, e pesa bastante. Porque nesses momentos a gente entende que não tem hora para a gente ajudar. Toda hora é hora. E o amanhã e o depois pode ser tarde demais. Como nós não sabemos o futuro, como não temos consciência das necessidades alheias, o agora é o momento certo. Lembremos sempre disso. Entendamos que nós somos instrumentos do amor de Deus. E é preciso que nós venhamos levar esse amor de Deus onde quer que nós estejamos. Inicialmente para dentro de nós. Estando conscientes de que Deus está comigo, e se Deus está comigo, não há nada no mundo que vai me derrubar. Se algo me derruba, é por necessidade minha. Mas aí eu vou levantar, eu vou chacoalhar, eu vou abater a poeira do corpo e vou seguir adiante. Porque todo tropeço é uma oportunidade de aprender. E se Deus me permite tropeçar e cair, é porque eu tenho forças de levantar e seguir adiante. Sigamos lutando, meus irmãos e minhas irmãs. Lutando com as nossas forças, com a nossa coragem, com toda a disposição que nós tivermos, mas com fé, esperança sempre. Lembremos, Deus está conosco, nos protege, nos incentiva e nos dá todo o suporte que nós precisamos. Porém, é preciso que cada um de nós faça a nossa parte. Jamais permitamos que o desânimo, que a tristeza, que a amargura norteiem as nossas vidas. Afastemos os maus pensamentos, deixemos de lado a negatividade e aprendamos a ver o lado positivo da vida, entendendo que é questão de nossa escolha. Aquilo que povoa os meus pensamentos é aquilo que eu dou mais atenção. Se eu estou dando atenção às dificuldades, às dores, às amarguras, elas acabam tomando conta da minha vida. Agora, se eu dou mais atenção à alegria, às coisas boas, à positividade, a minha vida se transforma. Porque eu mudo a minha sintonia. E mudando também a sintonia, novas energias estão me amparando e me acompanhando. E naturalmente, e de maneira gradativa, as nossas vidas se tornarão melhores. E lembremos também, meus irmãos e minhas irmãs, do apoio das casas espíritas nas nossas vidas. Lembremos de vir em busca de auxílio, de encaminhar aqueles que estão necessitados ao auxílio que nós podemos oferecer aqui dentro. A fluidoterapia, os passes, têm um efeito magnífico na nossa vida. O atendimento fraterno, os grupos de estudo, são oportunidades que temos de estarmos juntos, nos amparando, nos protegendo e nos fortalecendo, para que juntos possamos vencer todas as dificuldades da vida, valorizando essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui no plano físico, aprendendo a ser melhores, evoluindo e colaborando com Deus no desenvolvimento da sua obra. Eu agradeço a atenção das amigas e dos amigos, também do pessoal que nos acompanha em casa, rogando que os benfeitores espirituais nos envolvam e nos protejam por todo sempre. Eu convido a todos que façamos então a nossa prece de encerramento, mantendo os nossos pensamentos elevados, mentalizando o nosso mestre e amigo Jesus, conversando com ele, assim dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estar reunidos mais uma vez nesta casa em teu nome.
Rogamos que as tuas energias benfazejas nos envolvam e nos protejam, dando-nos força e coragem para que sigamos lutando pelos caminhos da vida. Ajuda-nos, Senhor, a nos tornar pessoas melhores. Ajuda-nos, Senhor, a fazer pelo próximo o que queremos a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a transformar o nosso mundo num mundo melhor. Que a tua paz e a tua luz, Jesus, estejam conosco por todo sempre. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado, amigas. Que as bênçãos de Deus nos envolvam e nos protejam por todo sempre. Que assim seja.